Hoje, a ideia é falar sobre os diagramas de blocos. A gente também chama de DB, diagrama de bloco. Como é que são os nossos diagramas de blocos normalmente, né? O que a gente tem é algo desse tipo aqui, ó. Né? Isso daqui são os componentes principais dos nossos diagramas de bloco. Normalmente, nesse retângulo, a gente representa como uma função de transferência, né? E a gente tem aqui pontos de soma. Então, esses caras são pontos de soma, aonde eu vou sempre somar ou subtrair, né? Porque, de um lado, eu posso ter soma ou subtração nesses pontos aqui, né? Então, eu posso tanto um sinal que vem por este caminho, ou um sinal que vem por este caminho aqui. O resultado, ele sai nessa nossa seta aqui, né? Ou seja, a seta indica o fluxo da informação ou o fluxo dos sinais no nosso diagrama de bloco. Uma outra coisa que a gente pode ter também são essas derivações aqui, ó, de onde eu estou pegando o sinal e jogando ele aqui para baixo. Se vocês lembrarem lá de circuitos elétricos, circuito é mais ou menos, a gente pode fazer uma analogia, né, com a passagem de corrente. Só que aí quando esse sinal passa por uma função de transferência, né, ele é modificado pela função de transferência, e aí o sinal que sai do lado de cá, ele é o resultado entre o sinal de entrada vezes a sua função de transferência, certo? Então ele tem como se fosse uma operação de multiplicação aqui. E aí esse sinal que está do lado de cá, por exemplo, eu tenho um θi aqui, um θo aqui, que é para indicar sinal de entrada, sinal de saída. Esse θo, ele está presente em toda essa ramificação aqui. Então, o que vem aqui para baixo, nesse caso, também é o θo. Ele vai representar qual é o caminho e quais são as operações que acontecem no meu sinal. Por exemplo, um sinal de entrada que chega aqui, que é somado ou subtraído com o sinal, por exemplo, de um sensor que esteja aqui embaixo, certo? Então, essa é a ideia do meu diagrama de blocos. Representar como o sinal está se comportando nesse meu sistema, certo? Então, para a gente começar a ver essa álgebra de blocos, né, que foi o que a gente começou a falar lá na primeira aula, a gente tem que partir de alguns arranjos básicos para esses blocos, né? Então, o primeiro arranjo que a gente vê é o arranjo de blocos em cascata, ou seja, eu tenho um bloco e outro bloco logo em seguida aqui cascateando o meu sinal, né? Então eu tenho aqui um θi de entrada, eu tenho um θ x aqui que eu vou chamar que é o θ intermediário, ou seja, é o θ que passou daqui para cá através dessa primeira função de transferência, certo? E eu tenho aqui, por exemplo, uma outra função de transferência. Essa outra função de transferência vai resultar aqui num θ de saída aqui, o θo, beleza? Esse θo, ele é a operação desse θx, que foi a saída desse primeiro bloco, passado pela função de transferência G2, vai originar o meu θ. Então, se eu for equacionar isso, o que eu vou ter é o seguinte, ó. Quem é o θx? O θx vai ser o meu θ de entrada, ou seja, o meu sinal de entrada, multiplicado pela minha função de transferência G1 de S. Certo? Com isso eu tenho o meu sinal θx. Então, pessoal, eu estou aqui ó, com o meu sinal agora em θx. Peguei o meu sinal de entrada, passei pela função de transferência G1, obtive o θx que eu nomeei ele aqui. Agora, para eu obter a saída aqui, o meu sinal de saída, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o θx e aplicá-lo à minha função de transferência G2. Com isso, eu vou ter o meu θ de saída aqui, que é o meu sinal da saída do meu sistema. Então, quando eu quiser relacionar, porque a lógica de bloco serve para quê? Para a gente relacionar aqui, ó,
a saída com a entrada. Eu quero simplificar esses dois blocos para eu ter o quê? Quem é θO dado θI, né? Que é o que a gente viu. Eu quero relacionar a saída com a minha entrada e isso a gente já sabe que se chama, né, função de transferência. Então, o que eu quero achar é uma função de transferência equivalente que vai ser a minha saída sobre a minha entrada, o meu sinal de saída sobre o meu sinal de entrada. Como é que eu faço para encontrar esse cara? Simplifico o meu diagrama de blocos. E aí a gente já fez, ó, já achamos θx e já achamos θO em função de θx. Pô, agora fica simples. Basta eu relacionar, equacionar aqui, né? Substituindo esse θx aqui, o que eu vou ter eu vou eliminar o θx e vai sobrar θi e θO. Então, eu vou ter, ó, θi vezes G1 de S, multiplicando por G2 de S. Isso aqui é igual ao meu θO. Dessa forma, se eu quiser saber qual é a relação θO sobre θi, eu consigo fazendo G1 de S vezes G2 de S. Certo? Então, eu poderia simplificar esse diagrama de bloco aqui, ó, que tem dois blocos em cascata, como sendo um único bloco dessa forma aqui, ó. Eu vou ter θi, vai ter um único bloco aqui, e eu vou ter na saída θO. G1 de S multiplicando G2 de S. Pronto. Simplifiquei meu diagrama de blocos em cascata. Então, simples. Tenho blocos em cascata, multiplicação das suas funções de transferência. De agora para frente, eu não vou mais representar esse S aqui não, tá, pessoal? Só por simplicidade aqui nos meus desenhos, eu não vou mais colocar esse S na frente da função de transferência não, mas a gente sabe que função de transferência... Então, o próximo bloco, o próximo diagrama de bloco que eu vou analisar aqui, que eu vou simplificar, é o diagrama que tem um bloco com ramo de realimentação. Então, quando eu tenho um bloco, um ramo de realimentação, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um sinal de entrada, QI, vou ter um bloco somador, um G1, minha saída está aqui, e aqui embaixo, ó, eu vou ter uma outra função de transferência, que eu vou chamar essa de H e não de G. É só um padrão que a gente usa em controle, é chamar o bloco de realimentação aqui como uma função de transferência H de S e não mais G de S. O G é o ramo direto, esse aqui que é o ramo de realimentação, a gente costuma colocar H para representar essa função de transferência. Mas é uma função de transferência normal. E aí, esse ramo de realimentação, eu posso ter uma realimentação positiva, mais com mais, ou uma realimentação negativa. Vou analisar o caso com uma realimentação negativa primeiro aqui, pessoal. Essa realimentação negativa, a gente já viu, eu já mostrei para vocês nos diagramas de controle, acho que desde a primeira aula falei sobre isso, é quando eu quero, por exemplo, pegar o sinal de saída do meu sistema, medir ele, voltar com ele aqui para a minha entrada, para depois eu aplicar o sistema de controle. Então, ele é muito usado, principalmente essa realimentação negativa. Lá na frente a gente vai ver melhor sobre isso daí. Beleza? Como é que a gente vai fazer para equacionar esse cara? Olha só. Da mesma forma que lá atrás eu criei o θx, eu vou criar um θx aqui também, que vai ser um auxiliar para mim, para eu poder resolver o diagrama de blocos. Então, se eu for analisar quem é o θx, ele vai ser, ó, θi, chega nesse bloco somador, que na verdade é um bloco de subtração, né? Então, eu vou pegar θi menos o sinal que vem aqui de baixo. Ó. Qual é o sinal que vem aqui de baixo? É o θO
multiplicado pelo H vai chegar aqui. Então, θi está subtraindo quem? θo vezes H. Isso daqui é igual ao meu θx, certo? θi menos θo multiplicado por H é igual ao que chega aqui no meu θx. Só que, quem é o θo em termos de θx? Bom, θo pode ser dado por θx vezes a função de transferência G1. θo é θx vezes a função de transferência aqui, eu cheguei com θo aqui no fundo. Beleza? Então, para eu encontrar a simplificação, o que é a simplificação de novo? É aquilo que eu fiz, o que é menos. O sinal que está no meu somador aqui, ó, é negativo. Na verdade, não é uma soma, né? É um operador de subtração. Então, por isso que o θx é θi menos o θo multiplicado pelo H até chegar aqui. Beleza? Então, o menos é carregado aqui. Aí agora sim, eu vou multiplicar. Então, o meu θo vai ser G1 vezes θi menos G1 θo H. Vou jogar esse cara para o lado de cá, né? E depois vou passar dividindo. Eu vou ter θo dividido por θi vai ser igual a G1 dividido por 1 mais G1 H. Beleza? Então, ó, qual seria a diferença se no lugar daqui em cima tá negativo, se esse sinal, ao invés de ser negativo, fosse positivo, qual seria a diferença? Ó, a diferença iria aparecer nesse sinal, ele ia ficar positivo, aqui ia estar positivo, aqui ia estar positivo, ia passar para cá ficar negativo, então o resultado aqui, a única coisa que muda é que aqui seria negativo. Se eu tenho uma realimentação positiva, o meu sinal que chega aqui é negativo. Opa. O sinal que chega aqui é negativo. Se eu tenho uma realimentação negativa, como é o caso das contas que a gente fez, realimentação negativa, é o símbolozinho laranja aqui, né? É a conta laranja aqui. Se a minha realimentação é negativa, o sinal aqui embaixo é positivo. Beleza? Realimentação negativa, o sinal aqui embaixo positivo. Realimentação positiva, o sinal aqui embaixo negativo. Beleza? É o inverso do outro. Tá? E se eu tiver um bloco em cascata, eu vou desenhar aqui porque esse é super importante, pessoal. Esse daqui a gente vai utilizar muito mesmo no nosso curso. Blocos em cascatas junto com a minha realimentação negativa. θi, θo. Eu quero simplificar isso para encontrar quem é θo sobre θi. No cálculo anterior aqui, ó, faltou a gente desenhar, né? Eu tinha desenhado aqui, ó, mas se eu desenhar aqui embaixo, aqui, ó, só para ficar mais claro, eu tenho agora o seguinte, ó, θi, G1 dividido por 1 mais G1H, θo. Ou seja, eu simplifiquei esse diagrama de blocos, que era uma realimentação negativa, para esse diagrama de blocos aqui com um único bloco relacionando θo e θi. Certo? E aqui, ó, o que eu quero é a mesma coisa. Eu quero encontrar qual é o bloco que vai fazer essa relação aqui. Eu vou já desenhar ele aqui, depois eu só preencho dentro dele aqui, ó. Então aqui eu vou ter θo
θi. E aí aqui eu tenho, ó, G1, G2, H. Esse daqui é o sistema, é o diagrama de blocos típico de um controlador simples que a gente vai implementar aí. Um controlador do tipo feedback, que a gente vai estudar muito sobre ele. Ó. Pensa o seguinte, se eu tenho aqui a entrada do meu sistema, vou lembrar lá do meu sistema de nível que eu uso bastante nas nossas aulas aí como exemplo. Pensa que eu estava aqui, por exemplo, em 5 unidades de nível, 5 metros, por exemplo, dei um degrau para 7. O que vai acontecer? Esse degrau, eu coloco um controlador aqui, ó, aí eu assumo que a minha saída, no momento que eu dei esse degrau aqui, ó, antes de eu dar esse degrau, eu estava com 5, a minha saída também estava em 5 metros, certo? Aqui embaixo eu tenho um sinal que é medido pelo meu sensor, ele compara com o meu sinal de set point. O erro que eu tenho aqui, ó, eu considero ele 0, né? Eu considero, não, ele vai ser 0, porque, ó, se eu estou medindo 5 aqui na saída, e eu pedir 5, o erro é 0, né? Isso se a minha função aqui H for 1, mas desconsidero o H, faz de conta que aqui é 1. Meu erro é 0. Se o meu erro é 0, eu passo pela ação de controle, esse aqui é o meu controlador, ele não vai fazer nada, vou ter uma ação de controle aqui que não vai fazer nada, vai passar pela função de transferência, vai continuar 5 aqui. Aí, no momento que eu pedir os 7 metros de nível, esse erro vai aumentar. Quando esse erro aumentar, porque aqui estava vindo 5, eu comparo com 5, meu erro aumenta, vai dar erro igual a 2. Aí o meu controlador vai passar a agir no meu processo. Aí ele vai gerar uma ação de controle aqui, que vai agir na minha planta e vai fazer com que esse nível aqui suba até atingir o 7. No momento que ele atingir o 7, esse cara vai voltar a dar erro 0. Beleza? Então isso daqui a gente vai usar muito daqui mais para frente. Então é importante a gente entender a simplificação de blocos nesse caso aqui. Beleza? Bom, a gente já viu como que é a cascata. Cascata, eu vou multiplicar essa função de transferência por essa função de transferência. A gente já viu como que é a realimentação negativa. Se a realimentação é negativa, a gente já sabe que vai ter, aqui ó, na nossa equação, eu vou ter 1 mais. Por que mais? Porque a realimentação é negativa. Mas o que vai ser o resto aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó, θO sobre θi. Se a gente voltar no exemplo anterior, o que a gente tinha? O resultado da minha expressão aqui, ó, é quem? G1. G1 está aqui, ó, é o que a gente chama de ramo direto. É o que vem direto da entrada para a saída. Esse é o ramo direto. E o H, e embaixo eu tinha o ramo direto mais multiplicado pelo realimentação. Então, pessoal, se eu pego o ramo direto, multiplico pela realimentação aqui embaixo, ó, eu vou ter ramo direto, multiplicação aqui embaixo. Mais 1, porque é a realimentação negativa. O 1 veio da nossa conta aqui. Levando isso para o nosso próximo exemplo, o que eu tenho? Ó? Quem é o ramo direto nesse caso aqui? Ó? Ramo direto é quem multiplica direto aqui. Ó. G1, G2. Agora, quem é o ramo de realimentação? É o H. E no outro exemplo, a gente precisa o que no denominador? 1 mais ramo direto vezes a realimentação. Então, ó, ramo direto vezes a realimentação. Pronto, com isso a gente sabe qual é a simplificação para esse diagrama de blocos. Então aqui, ó, vai ficar G1, G2 sobre 1 mais G1, G2 vezes o H. E se a realimentação fosse positiva? Boa pergunta. Se a realimentação fosse positiva, o único sinal que iria mudar, né? Calma, se aqui fosse positivo, o que ia acontecer é que esse sinal ficaria negativo. Essa é a diferença da realimentação positiva para a realimentação negativa.
beleza? Uma outra situação que a gente pode ter também, pessoal, para os diagramas de blocos, são blocos em paralelo. Minha letra é pior aqui do que no quadro. Brincadeira. Então, os blocos em paralelo é o seguinte, ó, quando eu tenho um bloco aqui, e o somador agora, ele está na frente do meu bloco. O somador a subtração, né, a soma ou a subtração, ela não está mais aqui, ó. Quando ela está atrás do bloco, eu estou fazendo uma realimentação. Quando ele está na frente, eu tenho o que a gente chama de diagrama de blocos em paralelo. Então, esse cara aqui pode ser mais, e aqui, por exemplo, mais. Então, eu tenho um somador aqui na frente, certo? Então, o meu sinal θi, ele se divide, ele vem para cá, e ele também vem para cá. Ele não vai se dividir por dois. Ele vai percorrer os dois caminhos. Beleza? Então aqui eu tenho G1, aqui eu tenho G2. E aqui no final eu tenho meu θO. Certo? Então ali ele vai percorrer os dois caminhos. Então eu vou ter o meu θO vai ser igual θi multiplicado por G1. Um caminho vai ser o quê? Ó? θO vai ser G1 vezes... Ó, se eu estiver analisando esse ponto X aqui, ó, eu vou ter θ1 vezes G1, θi vezes G1, eu vou estar aqui ó, no meu θx, vamos chamar assim. Que é esse ponto aqui, θx. Antes do meu somador aqui, ó. Beleza? E eu vou colocar um outro sinal aqui, ó, que eu vou chamar de θy, que vai ser o sinal imediatamente antes do somador aqui embaixo. Então eu vou ter o quê? Ó? θy vai ser igual a θi vezes meu G2. Tá vendo? Ó? O sinal vem aqui e vem para cá. θy igual a θi mais vezes G2. Agora, quem é o θ0? O θ de saída, né? O θO. θO é igual ao θx mais o θy. É o efeito desse somador aqui, ó. Existem algumas situações físicas, práticas do sistema de controle, que não que você coloque eles em paralelo, mas o sistema em si, a física do sistema tem duas funções de transferência assim, em paralelo. O θO, então, vai ser o θx mais o θy. Quando eu fizer essa soma, eu vou ter o quê? Ó? Vou puxar o θi em evidências, vai ficar θi multiplicado por G1 mais G2. Então, essa é a simplificação de blocos em paralelo. Então, se eu for desenhar um diagrama de blocos resultante, vou desenhar menorzinho aqui, ó. Qual é o bloco de saída onde relaciona θO, θi? Vai ser G1 mais G2. Então eu posso simplificar isso daqui simplesmente somando as minhas duas funções de transferência. Por quê? Porque esse θi aqui, né, para eu achar a função de transferência resultante, esse θi passa dividindo para cá, né? Quando ele passar dividindo, eu vou ter θO sobre θi. Vai ser igual a G1 mais G2, que é o que eu quero achar aqui, ó. Que é o que eu considero nesse caso. Beleza? Eu tenho um único bloco que é G1 mais G2. Agora, e se esse bloco aqui, no lugar de positivo, ele fosse negativo? Se aqui eu tivesse negativo, o que ia acontecer? Ia acontecer que esse sinalzinho aqui, ó, seria negativo. Beleza? Então, tudo que vale para o positivo vale também para o negativo aí. Em alguns momentos, pode ser necessário que eu mova
exemplo aqui, ó, vamos supor que eu queira pegar esse sinal aqui, por alguma razão, eu queira tirar esse sinal daqui e colocar ele para somar nesse local. Existem em sistemas de controle, várias aplicações para a gente fazer isso aqui, em que a gente precisa fazer isso aqui, ó. É controle mais avançado, mas em várias aplicações a gente precisa mover um sinal que antes chega num lugar, eu quero tirar ele e passar ele para outro ponto do meu diagrama de blocos. Então essas simplificações também são importantes. Aí uma delas, por exemplo, é essa daqui, ó. Se eu quero mover aquele ponto de soma, eu estou com o meu ponto de soma aqui, ó. Mais. E aí aqui eu tenho minha saída, θO. Aqui eu tenho meu θ, vou chamar de 1 agora. Aqui eu tenho o meu G. Aqui eu tenho um θ2, ó. Eu tenho um sinal somando esse sinal, multiplicando por essa função de transferência, somando, chegando na minha saída. E se eu quiser pegar esse sinal e não somá-lo mais aqui, eu quero somá-lo aqui, ó, eu quero jogar ele para cá. Então o meu circuito ficaria assim, ó. Mais θ2, θ1, G, e aqui eu teria a saída, θO. Então, qual vai ser a minha função? Como que eu faço, né? O que eu preciso fazer para que isso daqui seja verdade? Eu não consigo simplesmente fazer isso. Isso daqui não pode ser θ2. Eu vou precisar colocar um bloco intermediário aqui, de modo que... Porque pensa bem, ó. Se eu equacionar esse bloco aqui, qual vai dar a equação dele? Ó? Quem é θO? θO é igual a θ2 mais θ1 vezes G. Tá vendo? Essa é o resultado para θO nesse caso. Se eu fosse analisar esse caso antes de colocar esse bloco, qual seria? θO seria igual a θ1 mais θ2, θ1 mais θ2, multiplicado por G1. Tá vendo? Eu ia somar esse sinal, mais esse sinal, multiplicar por G, isso daria meu θO. Ó, essa expressão é diferente dessa expressão. Tá vendo? Então, quer dizer o quê? Eu não posso ter esse θ2 aqui, porque se eu tiver simplesmente esse θ2, a minha expressão fica diferente. Tá? Então, eu mudei meu diagrama de blocos. Eu não posso, eu tenho que achar um diagrama de blocos que seja equivalente. Beleza? Então, isso daqui não vale, isso aqui está errado junto com isso daqui. Então, eu tenho que dar um jeito de somar um sinal ali sem que essa equação seja modificada. Como é que eu faço? Basta eu vir aqui, ó, e inserir 1 sobre G1 aqui, ó. Porque na hora que eu equacionar isso, olha o que vai dar para a gente. Ó. Quando eu equacionar esse novo diagrama de blocos com esse cara aqui, vai ficar o seguinte. Ó. Vou chamar um θx aqui. Quem é θx? θx é igual a θ2 vezes 1 sobre G. Esse é o θx. Aí o que eu faço? Para eu achar o θO, eu tenho que somar θx, que está aqui, mais θ1 e multiplicar por G. Então vai ser θ1 mais θx multiplicado por G. Isso aqui é igual a θO. Opa, mas θx é isso daqui, ó. Então, θ1 mais θ2 dividido por G, que é isso daqui, vezes G é igual ao θO. Quando eu fizer essa multiplicação distribuindo aqui, o que eu vou ter? Ó?
G vezes θ1 mais θ2 é igual ao θ0. Então, ó, essa expressão é igual a essa expressão aqui de cima. Ó. θ1 vezes G mais θ2. θ1 vezes G, está na parte de baixo aqui, né? θ1 vezes G mais θ2. E se o sinal aqui que eu estou fazendo a soma, aqui eu fiz a soma. Se fosse a subtração, pô, não ia mudar nada. A única diferença é que esse cara aqui também seria negativo. Porque aí na minha multiplicação ia dar tudo igual ali com o sinal aqui negativo. Agora, e se eu quiser fazer o passo ao contrário? Vou pegar outra folha aqui. E se eu tenho um bloco aqui e eu estou somando o meu sinal aqui, ó, θ1, θ2, isso aqui é mais, θO, que é G. E se no lugar de eu estar com esse somador aqui, eu quiser pegar ele e jogar para cá, o que eu faço? Aí eu tenho que raciocinar da mesma forma. Bom, qual é a expressão matemática desse cara? Deixa eu continuar com a mesma coisa. A expressão matemática para esse a gente já viu, θ1 mais θ2 vezes G é igual a O, a θO. Né? Então tá. Essa é a expressão matemática desse bloco. Se eu quiser pegar esse cara e trazer para cá, o que eu faço? Bom, vamos desenhar aqui, né? Vou ter somente θ1 multiplicando esse cara, G, somador, θO. E aqui eu tenho o meu sinal θ2. O que eu faço? Aqui eu vou somar, aqui eu vou somar. O que eu preciso fazer para transformar esse sinal, esse diagrama de blocos, numa equação igual a essa? Olha essa equação. Ó. Se eu distribuir aqui, significa o quê? Os dois sinais de entrada multiplicam a minha função de transferência. E esses dois sinais multiplicados se somam. Pô, para eu fazer isso, basta eu colocar aqui, ó, G de novo. Ou seja, θ1 vezes G mais θ2 vezes G é igual a θ0. Que é a mesma expressão aqui, ó, θ1 vezes G mais θ2 vezes G igual a θO. Simples assim. Se aqui fosse um sinal negativo, o que eu teria aqui? Um sinal negativo. Essa é a ideia. E aqui, né, seria negativo também, né? Se aqui fosse negativo, aqui seria negativo, consequentemente aqui seria negativo. Então isso daí é simplesmente uma... Agora, quando eu tenho, por exemplo, alguma coisa desse tipo aqui, ó, um somador, um sinal, jogando no somador, um sinal. Então eu tenho θ1, θ2, θ3 e aqui um θx qualquer. Isso aqui é tudo mais. Como é que o que eu preciso fazer para fazer o intercâmbio aqui, ó, mudar de posição? Trocar θ1 por θ2 por θ3, ó. Se eu quiser fazer isso aqui, ó. Se eu quiser fazer isso, eu preciso fazer alguma equação matemática? Não. Porque quando eu utilizo apenas blocos somadores, eu não estou tendo função de transferência. Então, da mesma forma que esse θ se soma a esse, que se soma a esse cara também se soma a esse, que se soma a esse, que se soma a esse. Tá vendo? Quer dizer, esse se soma a esse, dá esse,
que se soma a esse que vai dar o θx. Porque eu estou preocupado é com isso aqui, pessoal. Como que esses caras formam esse? Não muda se eu tiver assim ou assim. Eu posso intercambiar os meus blocos somadores sem problema nenhum, beleza? Se esses caras forem blocos de subtração, a mesma coisa, eu só preciso manter o sinal que cada um tem, porque nesses dois casos aqui, θx é igual a θ1 mais θ2 mais θ3. Não importa se eu vou somar primeiro um ou o outro, beleza? Não tem problema nenhum, eu posso seguir, utilizar qualquer um dos dois. Não tem problema eu intercambiar os meus objetos somadores ali, tá? Uma outra coisa que a gente pode ter também aqui, pessoal, é intercambiar um ponto de conexão, uma bifurcação comum, por exemplo. Eu estou aqui, ó, em θi, aí eu tenho a minha função g, θo, e aqui eu tenho outro sinal de saída, por exemplo, um θ, na verdade vai ser o mesmo θ, né? Se eu tenho esses dois sinais de saída aqui, como é que eu faço para pegar, no lugar de eu pegar esse cara aqui, como é que eu faço, né? Como é que eu faço para ter esse θo no lugar de estar pegando aqui, pegando aqui? Pô, eu vou colocar θo1 e θo2, né? Bom, aqui fica para a gente ver isso daqui, ó, como esse sinal é o mesmo sinal desse, ó, θo1 é igual ao θo2. O que é θo1? É θi vezes g. Ué, então o outro também tem que ser, pô. Ou seja, se eu quero tirar esse cara e passar para cá, o que eu tenho que fazer? θi vezes g θ1. Opa, aqui é 2. Se eu vou passar para cá, eu vou ter que multiplicar o θi por g também. Pronto. Ou seja, eu simplesmente peguei a mesma função de transferência, eu preciso multiplicar ela ali 2 vezes para passar para o outro lado.